Então, gente, quem trabalha com modelagem não deveria fazer esse tipo de vídeo aqui, que eu vou fazer. Eu vou fazer e talvez eu vá me arrepender, tá? Mas, assim, é um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei a aprender modelagem. Então, eu tô fazendo um molde aqui, de um tamanho grande. E assim, muita gente tem dúvida da questão da pence, na hora de marcar a pence, tá? Principalmente quem não tem manequim ou não tem alguém para provar, para experimentar. Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei uma base, tá? Coloquei as medidas de cava, medida de cintura. Tracei aqui o lugar onde seria o centro, tá? Aliás, o entre-seios, certo? Que é uma linha que a gente pode se guiar para fazer um recorte, pode fazer o recorte princesa, pode fazer a pence aqui da cintura. Mas o que eu gostaria de mostrar é que você pode trabalhar com molagem sem necessariamente ter um corpo ou um manequim. Então, eu coloquei aqui um sutiã, você pode colocar um bojo de sutiã. E eu marquei esse ponto aqui, é a altura do seio, tá? Então, essa altura aqui é o ápice do seio, seria o bico do seio. Então, eu vou passar para vocês as medidas. Quando a gente faz modelagem industrial, a gente tem que trabalhar com padrões. Mas essa altura aqui, ela pode variar de pessoa para pessoa e principalmente de acordo com o sutiã que você tá usando. Então, eu vou passar para vocês, eu vou deixar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Ou na descrição do vídeo, a altura do busto, tá? Que é esse ponto aqui, central aqui. E também eu vou deixar a profundidade das pences, tá? O que é profundidade? É o quanto quanto o valor aqui que você vai aprofundar a pence. Então, para que serve pence? Para quem é bem iniciante, praticamente, o que é a molagem? O que a gente faz? Nós transformamos um molde que é plano, tá? Então, ele é 2D. A gente tem que transformar ele em 3D, porque ele tem curvas. Quando a gente coloca o molde, quando você veste uma blusa que não tem uma pence, o que vai acontecer aqui, nessa parte da cava? Ela vai criar um volume e vai ficar aquela prega feia. Então, claro, você pode fazer uma prega aqui na cava. Existe também essa prega de cava. Você pode fazer a prega no decote, tudo mais. Mas aquela prega que vem aqui de lado, como é que você vai fazer? Então, marcando aqui a linha do busto, tá? Aqui, na lateral, esse aqui é um tamanho grande. Então, mais ou menos, a gente vai descer aqui, abaixo da linha do busto, 2 centímetros, tá? Esse tamanho é um tamanho 52, tá? Ele tá dobrado aqui, mas ele tem as medidas comerciais de um tamanho 52. Então, nós vamos colocar 5 centímetros de profundidade de pence, tá bom? Esse número aqui pode ser maior, por isso tem que ser medido depois na própria cliente e tudo mais, tá bom? Mas é só um exemplo aqui, tá? Pra vocês verem como que a gente faz a pence. Então, aqui eu coloquei 5 centímetros, pode ser muito mais. Então, você vai fazer isso aqui. A pence, toda essa movimentação, esse excesso de tecido, a gente vai levar, ó, eu vou marcar os 2 pontinhos ali, em direção ao bico do seio. E aí, o que eu percebo aqui? Eu percebo que ela passa do bico do seio, porque se eu levar a pence e eu terminar a minha pence aqui, fica feio. Eu tenho que terminar um pouco antes, uns 3 centímetros antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na cintura, lá na minha cintura, e já vou tirar os 5 centímetros lá também.
tá? Só pra demonstrar aqui. Eu vou alfinetar aqui. Vamos fazer de conta que nós temos um corpo aqui. Então, olha só, o que que tá sobrando aqui? Olha o quanto que eu preciso afundar na pence. Quanto eu preciso afundar na pence pra fazer a curva. Pra subir o morro aqui. Certo? Então, isso daqui, o certo é fazer no corpo da pessoa. Depois, aqui você faz um protótipo, depois você prova na pessoa. Então, agora que eu tirei o excesso lá na cintura, a gente vai distribuindo os volumes. Eu vou fazer essa pence menor aqui. Então, separando já o excesso que tem aqui na cintura, já ficou mais fácil de fazer essa modelagem aqui. E aí, a gente vai em direção ao busto aqui. Tá? E a gente termina aqui, mais ou menos, antes de chegar aqui no ápice, tá? Então, aqui vamos colocar uns 3 centímetros, aí, tá? Eu fiz aqui no olhômetro, mas assim. Então, ela vai em direção ao busto. Vocês percebem que aqui já diminui o volume na manga, na cava aqui? Então, também dá pra ser feito aqui também, ó. A gente pode fazer uma pence aqui, ó, tá? Fazer o recorte até aqui, certo? Olha uma coisa que acontece aqui quando eu... Aqui, quando a gente faz a pence, olha que fica faltando um pedacinho aqui, né? Então, é bom a gente completar isso daqui no molde, né? Se você estiver fazendo direto no tecido, é bom você trabalhar com uma margenzinha aqui também. E aí, depois você pode fazer aquele Vzinho aqui. E é sempre bom deixar marcado aqui, tá? Que você vai precisar completar esse tecido que tá faltando aqui, certo? Não sei se ficou fácil de entender, mas é isso. Então, mesmo que você não tenha um manequim, que não tenha alguém para provar, você pode colocar um bojo do sutiã por baixo e colocar o molde para você fazer as marcações, tá? O mais importante que você tenha marcado nessa base, antes de colocar na mesa, é essa linha aqui, tá? Por exemplo, como é que eu marquei essa linha? Se daqui do centro até a lateral eu tiver 30 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou descontar 1 centímetro aqui, que é a costura. Então, daqui até aqui vai ter 29, tá? Vamos supor que tenha 29 centímetros aqui, tá? Então, eu vou descontar 1 centímetro aqui e vai ficar 28. Eu vou marcar essa linha aqui, contando 14, metade, certo? Então, do centro até metade vai dar mais ou menos 14 centímetros, tá? Então, é sempre metade, tá bom? Eu desconto 1 centímetro da costura, tá bom? Mas se você não descontar, também não vai fazer tanta diferença. Mas fica mais legal você descontar esse 1 centímetro aqui da costura, tá bom? E também a linha do ápice do busto, tá? Onde fica o bico do seio. Então, na hora de calcular, aliás, de medir, essa altura é sempre bom a mulher estar usando o sutiã que ela usa com mais frequência, certo? E principalmente estar usando sutiã, porque se você tirar a medida sem a pessoa estar usando sutiã, vai dar diferença, certo? Então é isso. Se vocês gostaram ou tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários.
Se tiver alguma dúvida também, ou alguma sugestão, alguma coisa que vocês desejam saber, vocês podem me deixar aí nos comentários que eu vou fazer outro vídeo, outro dia, tá bom? E esse vídeo aqui eu fiz porque uma de vocês me deu a sugestão. E eu fiz muito disso daqui quando eu não tinha manequim. E muitas vezes também, às vezes é algo rápido assim que eu quero fazer. Então eu não necessariamente levo pro manequim. Beijos, tchau, tchau.